harmonia dentro de casa, harmonia familiar dentro de casa. Quem não quer, isso tira a paz de qualquer pessoa, isso deixa qualquer pessoa irritada, às vezes até amarga, né? Você não ter relacionamentos bons dentro de casa, às vezes você acaba projetando isso nos teus relacionamentos fora também, ou às vezes você consegue ter ótimos relacionamentos fora de casa e não consegue entender por que dentro de casa, com quem você ama, você não consegue se dar bem. No trabalho você dá risada, você fala, você conversa com as pessoas, você se solta, as pessoas gostam do teu jeito, as pessoas te elogiam, e dentro de casa parece que as pessoas não conseguem enxergar a mesma coisa que as pessoas de fora enxergam, e você fica se questionando, meu Deus, mas eu me dou bem com todo mundo, e como é que eu não consigo me dar bem com as pessoas que eu amo? E a grande verdade é que, querendo ou não, acreditando ou não, achando que é balela ou não, existem situações dentro da nossa casa que prejudicam a energia do convívio familiar, que mexem com a estrutura da família. E isso a gente vê acontecendo cada vez mais e mais. Eu vi acontecendo comigo, na minha vida. Quando eu estava com 7 anos de relacionamento, eu acabei me separando da minha namorada. A gente se separou mesmo. Ela até foi morar num outro lugar, alugou um apartamento para ela. Depois de um tempo, a gente acabou voltando. Mas a gente chegou a se separar. Hoje eu entendo que essa situação, a situação como ficava a nossa cama naquela época, eram situações que nos afastavam, que faziam a gente brigar. 2 exemplos que eu tinha muito claro dentro da minha casa e que acabaram afetando no meu relacionamento. Eu tinha, na verdade eram 3. Eu tinha tudo, né? Um combo de coisas. Primeiro, eu tinha a minha cama que ficava embaixo, a cabeceira da minha cama de casal ficava embaixo da janela. E isso gera o quê? As pessoas elas começam a desconfiar uma da outra. Se é um casal, o casal começa a desconfiar um do outro, se sentir vulnerável e desconfiar. Será que está me traindo? Será que essa pessoa ainda gosta de mim? Será que ela quer estar comigo? Então a pessoa fica muito vulnerável no relacionamento e começa a desconfiar do parceiro. E nessa época, sim, eu e a Bárbara, a gente desconfiava muito uma da outra. E eu achava que era uma questão só minha com ela, e aí nesse momento eu descobri que ela também não confiava em mim e não tinha motivos para isso, né? O que acontece? Nessa época a gente tinha a nossa cama de costas para janela. E é justamente isso que gera a sensação de vulnerabilidade, de você desconfiar da outra pessoa. Então isso atrapalha. A gente não vê, mas isso nos atinge. Por mais que a gente não veja, isso nos atinge. Outra situação que a gente tinha, que eu falei que eram 3 situações. A primeira era essa. A segunda era o formato do nosso quarto. O formato do nosso quarto era um quarto cutelo. Então ele fazia assim, que é tipo um machado, né? Se você olhar, é tipo um machado, assim, ó. Então o nosso quarto tinha esse formato de cutelo. Aqui era a janela, era um pouquinho mais para o lado aqui a janela, na verdade. Aqui era uma janela, aqui era a porta de entrada, a nossa cama ficava aqui. Opa! Nossa cama ficava aqui. Aqui ficava o armário. Era um quarto meio diferente, porque a gente adaptou. Era a churrasqueira da casa da minha avó, que a gente adaptou para virar um quarto, né? Então, aqui era o banheiro. Então, o nosso quarto era assim. Então, tinha a primeira questão aqui da janela. A cabeceira ficava debaixo da janela. Depois era o formato do quarto, que tinha o formato de um cutelo. O que acontece esse formato do cutelo? Ele toma uma energia de forma. A energia dentro desse lugar fica afiada. E isso começa a mexer com a energia de quem dorme nesse quarto. Então, as pessoas que dormem num quarto com esse tipo de energia, com a energia do cutelo, assim, né? Essas pessoas começam a ficar extremamente irritadas, com as palavras muito afiadas. E aí começa a magoar o outro. E era exatamente assim que a gente se tratava. A gente parecia que ficava o tempo inteiro se alfinetando. Parecia que era uma guerra, que a gente ganhava quem magoasse mais a outra, quem humilhasse a outra. Hoje é até ruim falar isso, mas é o que acontecia, né? É difícil falar isso, é difícil admitir, mas parecia que era que a gente estava ali se humilhando e achava engraçado ainda. Queria aplauso dos outros, a gente ficava se humilhando na frente dos outros e achava bonito. E dentro de casa também. Então era uma energia muito agressiva que fluía ali dentro. E por fim, o terceiro ponto que a gente tinha nessa situação, a gente tinha em cima da casa
tinha várias vigas. E tinha uma viga exatamente em cima da nossa cama. E ela separava eu e a Bárbara. Separava a nossa energia. Porque o que acontece? Viga, para quem não sabe, é aquela parte de sustentação, né? É tipo uma paredinha, às vezes é de madeira. A da nossa casa na época era de madeira. Então era uma viga de madeira. E as vigas, elas ficam segurando o telhado da casa. Então é muita opressão ali em cima. Essa viga ela fica aguentando muita opressão, ou o telhado ou o segundo andar da casa. E aí, dentro aqui, debaixo dessa viga, fica muito forte a energia, fica uma energia muito forte, muito pesada, como se fosse uma cachoeira ali. E aí o que acontece? É como se fosse uma cachoeira separando o que tem para o lado esquerdo para o que tem do lado direito. É como se fosse, por exemplo, essas vigas, o que elas geram, né? É como se fosse aquelas portas de farmácia. Sabe quando você entra na farmácia? Farmácia de praia, né? Você vai lá dezembro na praia e aí você vai na farmácia comprar um Chicabon, vai comprar alguma coisa lá na farmácia. E aí, o que acontece? Quando você entra na farmácia, geralmente na porta de entrada tem aqueles ar-condicionado que fica soprando ar para baixo. E por que tem um ar-condicionado soprando ar para baixo? Por quê? Porque dentro da farmácia tá rolando lá um ar-condicionado para ficar geladinho, para ficar fresquinho, porque fora tá muito calor. Então lá dentro tá fresquinho. Só que esse ar-condicionado, ele fica fazendo uma cortina de ar, porque como a porta do ar-condicionado, como a porta da farmácia, ela fica abrindo e fechando várias vezes, se não tivesse essa cortina de ar, cada vez que abrisse, o bafo de fora, o calor de fora ia entrar, e aí o ar-condicionado de dentro nunca ia render, nunca ia ser o suficiente. E aí ia acabar o ar, ia acabar forçando o motor do ar-condicionado de dentro, e aí ia acabar estragando, né? Então tem essa cortina de ar, porque daí o ar que tá fora, quente, não entra, e o ar que tá dentro, fresquinho, também não sai. Então essa cortina de ar que eles fazem para separar. Uma viga, energeticamente falando, faz exatamente a mesma coisa. Ela separa as energias de um lado da energia do outro. Ah, Bruna, mas isso eu não consigo ver. O ar lá do ar-condicionado você também não vê, mas ele está separando, porque senão, se não tivesse esse ar, ia estragar o ar-condicionado da farmácia. Então, o que acontece? Existem vários aspectos não visuais dentro da nossa casa que estão influenciando o tempo inteiro na nossa energia e na energia da nossa família.